Bom dia, Fabi. Bom dia, tudo bem? Tudo sim com você? Tudo bem também. Bom que você está bem. Seu podcast ficou ótimo. Terminei de ouvir ontem. Ai, obrigada. Parabéns. Morrendo de vergonha. Olá, Maíva, tudo bem? Tudo com você. Tá estiloso, professor. Obrigada. É o frio, né? Deixa a gente mais. Gente, tá muito frio. Muito. Professor, eu tô enrolada num cobertor, assim. Eu tô parecendo uma bola, assim. Imagino. Mas assim que é bom. Acordar com Pois 18, 17 graus. Como é que pode? Tipo, 9 graus com sol. Que é isso? Como assim? Tá 9 graus, é? É, o meu Google bagulho tá... Não sei se é na minha cidade antiga ou se é aqui em Búzios, deixa eu ver. Não, em Petrópolis, tá 9 graus, a cidade que eu morava agora. Caramba! Uau. Putz! Ainda bem que eu fui embora. Você é de Petrópolis? Eu sou. Bom dia. Sério, Carlos? A família do meu pai é toda de lá. Legal. Qual era, sei lá... Fala o nome do seu pai, de repente eu conheço. O meu pai já faleceu, mas o nome dele era Ângelo. Nossa, Aí eu tenho Ângelo. vários primos, assim. A galera, o sobrenome é Dias, mas é porque eu tenho Dias, né? Mas tem Muniz Dias, tem uma parte da família que é Lima também, tem uma parte que é Damasceno, é uma galera. Foi mal pela pergunta, que eu... Foi mal. Nada, imagina. Tem muita gente. Oi, Malu, bom dia. Lima? Oi, Léo. Bom dia. Oi, Tudo bem? tudo. Que bom. Animação zero. Quem tá desanimada, Malu? Léo. Léo. Pois é, tá caladinho ele. Vamos animar. Tá cedo ainda, né? Cedo assim, né? Porque se a gente tivesse presencialmente, essa hora vocês já estavam cansados já de estar na escola. Tem que Pô, no não, frio porque a desse, gente então. chegaria, seria a primeira aula. Pois é. É verdade. Hoje é quarta, hoje não tem aula de manhã. Entre aspas. Você estava É entrando verdade. 9, né? Isso. Sim. Oi, Manu, tudo mesmo bem? Bom dia. Bom dia. Ai, a gente vai pro módulo 17, não é? Não, a gente está no 16 ainda. A gente vai falar de populismo. Ainda? É meu nome, peraí. Aí, pronto. Pronto, peguei o certo. Isso. Eu vou compartilhar logo a tela aqui. Carlos, eu respondi seu e-mail lá do vídeo, não sei se você viu. Ainda não. Você respondeu quando? Foi mal. De ontem à noite, que eu terminei de assistir e de ouvir, né, os podcasts também ontem. Ficou ótimo, parabéns, viu? Obrigado. Muito legal, parabéns. Ficou 10 minutinhos, bonitinho. Eu nem tinha visto o tempo, desculpa. Certinho. Ai. É difícil, né, gravar, de conciliar o tempo, de lembrar de falar tudo, é muita coisa. Nossa, ficou muito... Nossa, que trabalho complicadinho de fazer, cara. Mas deu para perceber que você fez um esforço grande, assim. Sabia de Obrigado. vários nomes, adorei que você conseguiu relacionar lá com a questão do canal de Suez, que é super importante também. Valeu, obrigado. Muito bacana mesmo, parabéns. É bom que você não esquece mais, né? O trabalho dá trabalho, a gente não esquece mais. Deixa eu compartilhar aqui, gente. Aqui, ó. Apareceu para vocês? Apareceu. Beleza. Gente, então, acho que a gente pode iniciar. Hoje, essa nossa aula é uma aula que começou às 10, né? E talvez eu não consiga voltar no link. Se eu voltar, eu não consigo ficar muito tempo, porque 11h30 eu tenho outra. Então, eu acho que, de repente, acaba 10h40, quando se vocês não tiverem outra aula às 11, a gente pode voltar a ficar até 11h10, se for o caso, se a gente precisar, tá? Ok. Ok. Vocês têm alguma aula às 11, não? Não? Acho que é 11h30, Acho né? A próxima. Horas é a próxima, nem sei. 11h30. É de inglês, não Em é? inglês.
11h30. Não vai ter aula de inglês hoje não, gente. Por quê? Então, Por sei quê? lá. Gente, eu mandei no grupo, ela mandou um vídeo explicando. É sério? Foi mal, eu nem peguei meu celular hoje. De novo. Gente, eu Cadê? só dá uma conferida, assim, porque eu não gosto de dar certeza, né? Mas eu vi, ela disse, sim, que não ia ter, não. No fórum, inclusive, eu disse que hoje não ia ter videoaula no Zoom. E ela também me mandou o link. Só mandou o planejamento e Tá uma videoaula que ela filmou, então. aqui. Achei. Então, de repente, a gente consegue ficar até umas 11h15, assim, eu acho. Você dá aula pra Ah? quem depois da gente, professora? Hã? Você dá aula pra quem depois da gente? Pro primeiro ano. Ah, professora, pelo amor de Deus. Me chame de professora. Eles não vão se importar se você atrasar, não. Porque Acho que eles vão Eva. se... eles vão se incomodar se você atrasar um pouquinho, não, professora. É verdade, provavelmente não. Eles têm assistido pouco, assim, eles ainda não estão muito envolvidos. Mas 11h30 tem que estar lá, né? Então, mas eu acho que a gente consegue. Vamos lá, Tá bom, então? Ultimamente, história tem sido minha matéria preferida de assistir às aulas. Que Sim. bom! Que bom, Ana. E você vai fazer direito Ai, mesmo? gente, a Resolveu? única matéria que eu tenho Ainda prazer não, de tô acordar pra bem. assistir. Ah, eu não sei. Confusa. É difícil, né? Pelo menos com essa Demais. coisa do provável adiamento do Enem, ainda dá Dá para um tempinho. pensar um pouquinho melhor. Maeva também tem curtido bastante, né? Muita coisa. Gente, a única matéria que eu sinto prazer é acordar cedo pra assistir. Eu também, É cara. Malu? Manu também? Ai, gente, que bom. É, Super realizado, Que gente. legal. Vocês só precisam resgatar, sabe quem? Vocês precisam resgatar Maria Luísa Santos e Rafael. Olha, dá A até gente tenta. porque ligar de é manhã, um processo, se é um atender, processo. você já sabe que que tu vai voltar à aula e vai apanhar dessas pessoas, entendeu? Exato. Vai dar um certo rancor. Eu vou tentar escrever para eles, assim, diretamente, para ver Tá se bom. Eu acho que vai consigo ser mais eficiente. sensibilizar. Eu também acho. Porque a gente falando diretamente, o João também não tem vindo, eu mandei uma mensagem para ele. Falando diretamente, a gente consegue, eu acho, talvez, né? Sensibilizar mais e tal. E mostrar que pode ser legal também, né? Que não é um fardo, né? Bom, Eu acho que se for a gente é um processo mais longo. Malu. Eu vou mandar um e-mail pessoal para eles. E aí, vamos ver, né? De repente. Bom, o quê? Desculpa. Posso falar uma coisa rapidinho? Claro. A sua aula é mais parecida com a aula presencial. Acho que é isso que a gente gosta. O quê? A minha é a Sim, mais eu também parecida? acho. Isso. A sua aula é mais parecida com a aula presencial. Acho que por isso que a gente gosta. Ai, que bom. Eu fico, gente, quando eu até. Oi, Ale! Verdade. Tudo bem? Bom dia. Quando eu termino aqui de fazer a aula e tal, eu falo, gente, que legal, eu fico animada, sabe? Me dá um ânimo assim para o dia. É um quentinho Ai, que bonitinho. no coração. É verdade. É muito legal, fico muito feliz. Gente, então vamos lá, né? A gente vai falar sobre populismo, esse é o capítulo 2 do módulo 16. E aí é um capítulo que vai tocar em vários assuntos que a gente já discutiu anteriormente. Porque esse capítulo fala conceitualmente do populismo, do que é conceitualmente, e ele dá alguns exemplos práticos de governos populistas. Entre eles, o governo Vargas, que a gente já analisou e estudou bem, vocês fizeram aquele trabalho maravilhoso da aula inversa, e apresentaram vários aspectos e tal. Mas fala também de alguns outros governos brasileiros que podem ser enquadrados nesse conceito de populismo ou de política de massas, que são os governos do Juscelino Kubitschek e do João Goulart. O livro fala mais no João Goulart. O governo desses dois caras a gente vai estudar mais especificamente mais para frente, né? No próximo módulo, especificamente.
Mas, assim, aqui a gente vai tangenciar esses governos partindo justamente dessa perspectiva do populismo. Então, olhando por esse prisma, tá? Mas primeiro a gente vai tentar entender de onde vem esse conceito de populismo, quando foi criado e o que significaria. Tá bom? Tranquilo. Show. Legal. Oi, Clíndia, tudo bem? Só tô cansado, professora. É. Pode ficar mais quieto, professora. Foi dormir Hoje- tarde? Não, a minha família foi dormir tarde. Eu não. Sério, eu fui deitar mais cedo. Mas eles queriam Nossa. de madrugada. Né? Coisas do confinamento, né? Nossa. Mas enfim, eu dormi bem, só que eu me sinto cansado ainda. Sei. Aí eu vou ficar mais quietinho. daqui a pouco vai despertando. Bom, vamos lá. Quem sublinhou? Léo ou Clíngia? Eu não fui, não. Léo, uma Eu dúvida? vou fazendo uns mapas enquanto isso, professor. Beleza. Eu vou falando, eu acho que essa dúvida vai ser esclarecida, Léo. Olha só, o próprio título do capítulo é um título... O Gandhi veio visitar já. O próprio título do capítulo é um título que já remete a essa questão. O título é Populismos na América Latina. Porque quando se fala em populismo, se fala associativamente em América Latina? Porque esse conceito de populismo, o conceito mesmo, ele foi criado, essa ideia de populismo, hoje até é usada de forma mais ampla para definir outros governos mais recentes e tal. Mas o conceito em si é um conceito da década de 50, mais ou menos, da década de 1950. E ele foi criado meio que para dar conta, teoricamente, do que teriam sido os governos latino-americanos a partir de 1930. Então, nas décadas de 30, 40 e na própria década de 50, vários governos latino-americanos tiveram as mesmas características, meio que respondendo, né, esses governos respondiam a demandas da sociedade e a uma configuração específica da sociedade nesse momento. Então, o conceito de populismo, ele, quando foi criado, né, ele teorizava sobre governos que procuravam, como característica comum, dar uma resposta às demandas dos trabalhadores. E aí, quando a gente fala de trabalhadores, aqui, a gente está falando muito especificamente do operariado. E o operariado, na América Latina, era uma classe relativamente nova, tá? Porque, por exemplo, quando a gente fala de operariado britânico, francês, a gente está falando do século XVIII, século XIX. Para o Brasil e para os outros países da América Latina também, essa realidade da industrialização e, por conseguinte, né, do operariado, que eram os trabalhadores das fábricas, das indústrias, é uma realidade do finalzinho do 19, 1890, começam a ter as primeiras fábricas aqui, e dos anos iniciais do século XX, das primeiras décadas do século XX. Tá? Então, assim, o que seria meio que a Revolução Industrial Latino-Americana é da virada do século XIX para o século XX. Até aí, os países latino-americanos eram países significativamente agrários, que trabalhavam calcados na lógica agrário-exportadora, que de alguma maneira permanece até hoje, né? A gente vê recorrentemente na televisão aquela propaganda do agro, que fica, já provavelmente tem na cabeça de vocês aí, né? Do agro é pop, né? Agro como é que é? Agro é pop, agro é tudo, né? Não, agro é tech. Agro é pop. Agro é tudo. Agro é tudo. Agro é tech. Cara, eu acho que eu nunca vi essa propaganda, velho. Não? Acho que não tô lembrando. Depois a gente consegue para te mostrar. Passa sempre, assim. Fala De algum professora. produto, assim, fala de, sei lá, uma coisa que você não imagina que é agro, por exemplo. Que faz parte desse do grande agronegócio, né? Aí, sei lá, chocolate.
Aí vem, assim, aí vem mostrando todo o processo de produção do chocolate e tal, e aí no final tem essas frases bem impactantes, assim, agrotec, agropop. Slogan. Isso, que fica, né? Mas, enfim, então, o cenário era esse, né? É algo que atendia, esses governos populistas, então, atendiam a essas demandas desse operariado, que era uma classe relativamente nova, como eu disse. Tá? Léo perguntou aqui, quando se diz afirmavam, é algo que não concordam mais? Não, assim, mais ou menos também, porque o populismo, né, esse conceito de populismo foi um conceito aí da década de 50. Durante muito tempo, os historiadores se referiam a esses governos como governos populistas, e isso continua acontecendo. Só que estudos mais recentes, assim, pesquisas e livros mais novos, principalmente do Jorge Ferreira, que é um historiador super renomado lá da UF, apontam para uma reformulação, digamos, do conceito de populismo. Ele fala em políticas de massa. Né? Isso está aqui embaixo. Essa é uma imagem bem legal que mostra a linha de montagem. Professora, rapidão. Tá. Olha aqui, eu vou marcar um negócio para você que mandaram no grupo da escola. Olha aqui, isso aqui não parece Charlie Chaplin? O quê? Obrigada, Klinger. Isso aqui não Obrigada, parece não era só eu. Charlie Chaplin? Aonde? Não, sei não. Meu Deus Esse do quadrado que eu céu. marquei no meio da imagem. Esse Gente, aqui, ó. parece muito. Onde é que vocês Aqui? estão vendo Charlie Chaplin? Caraca, gente, vocês são muito Gente, mensagem a Ana mandou subliminar, hein? Não fui eu que mandei ela no A grupo. carinha dele Eu aqui? tenho certeza. Arrumadinha. Gente, sensacional. Dá para fazer uma... Dá para linkar lá com tempos modernos, né? E ainda é uma linha de montagem. Exatamente. Mano, e é do São Caetano do Sul de 1958 isso, cara. Genial, genial. Demais. Gente, incrível. Uma palavra, Bazinga. Vocês já podem desenvolver uma tese sobre isso. Caraca. O Charlie Chaplin Mudar o tema está do meu em artigo todos os científico. lugares. Aí, pronto. Charlie Chaplin está em todos os lugares. Professor, Gente, eu olhei e falei, não estou vendo É o nada. novo né? Ronaldinho. Aí agora eu entendi, que legal. Cara, Incrível. mas sabe o que eu acho isso? É muito sem querer, porque se você ficar frio na imagem, você vai ver que o corpo de Charlie Chaplin é alguma ferramenta, algum equipamento lá atrás, e a cara dele é um equipamento em pé, assim. Você vê que foi muito sem querer que formou um Charlie Chaplin aí. Pois é, Nossa. muito, verdade. Incrível. Se esses caras estiverem vivos, Pois eu vou mostrar Essa a foto é de quando? Deixa eu ver aqui. 1958. Podem estar vivos, bem idosos, mas podem estar vivos. Eu vou mostrar. Se você pensar, uma galera com 18 anos aí, uma galera que nasceu em 1940. Tem 80 anos hoje, né? Então, é provável que tem alguns Mas deles. o que é isso, gente? O quê? A Peraí. foto? Não, esse negócio que eles estão vendo que parece Charlie Chaplin. Que é peraí, isso? porque eu desci a imagem, aí saiu, mas é aqui, ó. Tá vendo? Não, mas o que seria de verdade? O que é isso? Eu acho que é o equipamento, né? Que os equipamentos foram se amontando aí na hora da foto, por causa do ângulo, formou um Charlie Chaplin. Tem um monte de geladeira aqui, tá vendo? Ó, aqui, sei lá, aqui parece ser uma escada, enfim. Fundo da imagem. O Klinger é o descobridor de easter eggs. Não foi eu, não. Fui eu. Foi a Ana. Foi? É a Ana mesmo. Mensagem subliminar. Tem uma área que se chama semiótica, né, que estuda uma área teórica, né, que estuda justamente essas mensagens subliminares que tem nas imagens e, enfim, em tudo o que é enunciado, né, o que comunica. Bem legal, a galera da comunicação estuda muito isso. Então tá, vou apagar tudo isso, professor. Beleza, Depois olha eu vou só, pesquisar gente. sobre. Hã? Depois eu vou pesquisar sobre. Dá uma olhadinha. Então, aí aqui, ó, tá vendo? Fala
desses estudos mais recentes, Léo, que falam em política de massas como uma espécie de reformulação do conceito de populismo. Mas, assim, populismo ainda é super aceito, né? E mencionado, não é um conceito completamente ultrapassado, mas é importante a gente saber que existe também esse conceito de política de massas que vai se assemelhar muito a essa ideia de populismo. Tá? Então, assim, para pensar populismo, a gente tem que situar historicamente a criação do conceito, que são os anos 50, e contextualizar esse cenário, né, que é um cenário de emergência da industrialização dos países latino-americanos, e esses governos vão surgir meio que tentando atender a essas necessidades desses trabalhadores. Quais exemplos a gente pode citar disso? E aí eles têm justamente essas características que eu citei em comum. Exemplos de governos populistas, por exemplo, nesse contexto dos anos 30 e 40, são Vargas no Brasil, Perón na Argentina e o Cárdenas no México. Além disso, no Brasil, depois do Vargas, a gente tem o Juscelino Kubitschek, que não era exatamente um herdeiro da tradição política varguista, mas que é um cara que tem uma política do desenvolvimentismo e tal. E o João Goulart, que era vice do Juscelino Kubitschek, e que era, ele sim, um herdeiro direto do varguismo. Ele era, inclusive, da mesma região sul, né, do país, assim como Vargas. E o João Goulart, ele assume, né, depois... Ele não era vice, eu falei que ele era vice do JK? Falei errado. Ele era vice do Jânio Quadros. Mas eu acho que ele foi vice do João Goulart. Ele foi vice também. Desculpa, ele foi vice do JK também, só que o JK cumpriu o mandato até o final. Então, o vice não entrou, obviamente. Depois do JK, do Juscelino Kubitschek, teve o Jânio Quadros, que foi eleito e ficou só 7 meses no poder. E aí o João Goulart, e aí é um monte de J, né? Só para confundir a nossa vida. O João Goulart, quando o Jânio Quadros renunciou, o João Goulart assumiu. E o João Goulart era de uma tradição varguista eminente, assim, ele era muito atento às demandas dos trabalhadores, ele vinha do PTB, que era o Partido Trabalhista Brasileiro. Então, o governo do João Goulart pode ser considerado populista, tanto é que está citado aqui, né, que no Brasil os principais expoentes do populismo seriam o Vargas e o João Goulart, né? E aqui nesse ínterim a gente falou do JK e do Jânio. O JK não é unanimidade que ele seria populista, mas ele tinha alguns aspectos aí relacionados a isso, tá? E assim, como o populismo tem também como característica um carisma do líder, né? Normalmente esses governos ficavam conhecidos pelo nome do próprio governante. Então, no Brasil, Vargas, varguismo. No México, ficou conhecido, tá aqui, ó, cardenismo. Né? Caso do Lázaro Cadernos, ó. E o peronismo na Argentina. Então, tem essa questão, né, do culto da personalidade, da proximidade da figura do governante com as massas. Então, tem toda uma abordagem nesse sentido. Até aí tudo bem? Ficou claro, Léo? Deu para esclarecer aquela dúvida lá do início? Acho que sim, né, gente? Sim. Tá, beleza, então. Então, a gente vai ver aqui, na próxima página, vocês conseguem acompanhar como esses governos... Vocês não precisam saber detalhes deles, né? Mas saber que todos eles tinham em comum justamente essa atenção aos operários, que, em termos governativos, acabou se convertendo na elaboração de leis trabalhistas. Porque, gente, isso era tão novo na América Latina que não tinham leis que protegessem esses trabalhadores. Então, as jornadas de trabalho eram absurdas, não tinha final de semana, não tinha férias. Então, assim, o Vargas no Brasil, por exemplo, é o cara que vai definir essas leis trabalhistas
E isso não é uma exclusividade do Brasil. Nessa mesma época, esses governos que a gente citou no México e na Argentina estão fazendo a mesma coisa. Só que isso não era gratuito, digamos assim. Eles, em troca, cobravam uma espécie de fidelidade desses trabalhadores. E aí, malandramente, o que eles faziam para cobrar essa fidelidade dos trabalhadores? Eles diziam assim, olha só, os sindicatos, que são aquelas organizações dos trabalhadores por classe, né? Por exemplo, tem sindicato dos professores, tem sindicato dos médicos, tem sindicato dos engenheiros e assim por diante. Esses sindicatos, né, eles deveriam ser, e aí falando do operariado, sindicato dos metalúrgicos, né, sindicato, enfim, dos operários da indústria têxtil. Esses sindicatos eles eram diretamente vinculados ao governo. Por que o governo faz isso? Porque assim era uma maneira de controlar os trabalhadores, impedir que esses sindicatos chamassem greves, como era super comum antes desses governos populistas. No Brasil, em 1917, que é o mesmo ano da Revolução Russa, teve uma greve geral gigantesca. Ou seja, isso era muito ameaçador da ordem capitalista e tal, até porque os ideais socialistas faziam muito sentido para esses operários que viviam uma realidade de desigualdade social, que eram explorados pelos patrões. Então, toda aquela teoria do Marx lá de trás faz muito sentido para esses operários. Tem o anarquismo também. São várias vertentes questionadoras do capitalismo que vão estar sendo discutidas por esses operários. No Brasil, tem um aspecto muito interessante que é assim, teve uma imigração italiana muito grande, né? Todo mundo aqui sabe, todo mundo... A pizza de São Paulo é maravilhosa, todo mundo Exato, sabe. a gente já falou sobre isso. Todo mundo Estava sabe. lembrando de alguma coisa, até Malu falou, né? Que não foi, não? Então, e a Itália tinha uma... Oi? Hã? Deixa, acho que foi... Algo aconteceu. Continua, professora. Tinha falado que ela é de Continua. ascendência italiana, não foi? Que acho que a bisavó dela era condessa, algo assim. Ah, é minha, sim. foi. Então, Eu mesma. e aí... Cara, eu descobri isso também, professora. A minha família tem sobrenome Perdesoli. Ah, é? Aham. Léo Eu também, descobri. né? Esse Pizzi aí é italiano, não é, Léo? É pizza. Já vai direto na pizza já. Direto, é família. Muita Família gente, de assim. pizza. Vieram muitos italianos para cá, porque a Itália vinha de um período de guerras, né? Das unificações e tal, das guerras de unificação italiana. E a Itália tinha uma tradição de anarquismo muito forte. Então, essas ideias são muito trazidas por esses imigrantes que começam a conversar, a debater sobre isso com a galera que já vivia aqui. Então, isso, numa realidade da fábrica, faz muito sentido. E aí, o que esses governos populistas que chegam ao poder na década de 30 percebem, muito inteligentemente? Eles percebem que eles precisavam trazer esses trabalhadores para o lado deles, conquistar esses trabalhadores. Então, eles fazem, a primeira coisa que eles fazem é de trazer esses sindicatos para dentro do governo. Então, os líderes dos sindicatos vão ser beneficiados de diversas formas para fecharem com o governo. E aí, em troca, o que esses trabalhadores filiados aos sindicatos ganhavam? Ganhavam leis trabalhistas, proteção, né? As leis trabalhistas incluíam proteção contra o desemprego, incluíam remuneração por folga, por férias, que eram direitos que eles não tinham. Hora extra e tudo isso. E aí, além disso, o que é importante lembrar, né, é que as greves vão ser controladas e que essa espécie de combinação, digamos assim, né, de que uma mão lava a outra entre o governo e o sindicato, fez com que esses governos populistas ficassem conhecidos também como um estado de compromisso. Eu acho que isso está aqui um pouquinho mais para baixo. Tem essa imagem aí do Perón com a Evita, né, na Argentina. A gente tem só mais 10 minutos. O Perón foi presidente na Argentina por 3 vezes. Muita coisa, né? E até hoje tem vertentes políticas na Argentina que se
auto-intitulam peronistas, né? Como é o caso dos Kirchner, por exemplo. Eles se dizem, né, tributários dessa abordagem política, digamos assim. O Perón, assim como Vargas, fez as leis trabalhistas, fechou com os sindicatos, cobrou lealdade dos trabalhadores e tinha um apoio massivo, né, gente? Porque, assim, essas políticas de proteção dos trabalhadores, elas acabavam, além do compromisso de não ter greve e tal, elas acabavam trazendo para o lado desses governantes as massas. Né? Então, assim, por isso daí vem o conceito de política de massas, né? De que é um governo persuasivo que convence as massas e traz as massas para o seu lado. É claro que isso tem uma série de ônus também, né? Uma série de questões que vão ser prejudicadas. Muitos desses líderes acabavam se convertendo em líderes autoritários, porque quando você tem um apoio muito significativo das massas, você se sente meio que um super-herói, assim, você pode fazer tudo que ninguém vai agir contra você, né? E se vão agir, são minorias, então não importa. Então, é perigoso, digamos assim. Tá? Bom, aí fala um pouco do governo peronista, mostra que ele foi presidente por 3 vezes. Ele entrou no poder, olhem só como as ironias da história. Ele entrou no poder através de um golpe militar e depois, o último governo dele, que já é na década de 70, aqui, ó, ele ficou exilado e tal, aí quando ele volta para a Argentina, em 73, ele vai ser eleito presidente, ele já está bem idoso, e na verdade, ele foi derrubado pelo golpe militar no segundo governo, desculpem. Depois ele fica exilado justamente porque ele foi derrubado por um golpe militar e o último governo dele ele não consegue nem completar porque ele já estava muito idoso. Mas é interessante notar como ele entra no governo através de um golpe militar e sai também derrubado por um golpe, né? Engraçado. O Vargas é a mesma coisa, se a gente pensar. Não é um golpe militar propriamente, mas... É verdade. Na minha cabeça ele era tipo Vargas 2, tá ligado? Eu fiquei, caraca. Muito parecido. A gente fez uma questão, acho que era na prova discursiva, né, gente? Que era uma comparação do Vargas com o Perón, era uma questão da UERJ, lembra? Foi. Aí era exatamente falar do populismo, da política de massas. Eu acho que eu tenho aqui a pergunta. Quer que abre? Pode ser. Você consegue compartilhar, será? A senhora tem que liberar. Sim. Então, calma aí um minuto. Deve abrir aqui. Professora, tá uma pergunta. Deixa eu achar o e-mail antes, rapidinho. Não tem nada a ver, mas é uma pergunta assim. Professora, antes da aula você estuda? Tipo, você pega o conteúdo, estuda assim pra dar aula pra gente? Ou você acorda de manhã, tipo, nossa, hoje tem que dar aula sobre isso? Não, eu isso, estudo. Falando tudo. Eu estudo, é engraçado porque eu dou aula há tanto tempo já. Mas, assim, eu sempre olho de novo, sabe? Porque... Entendi. É claro que na cabeça eu tenho o contexto todo, né? Mas não, algumas claro, mas você chegar e falar assim... Hã? Eu fiquei assim, caraca, sonho meu acordar e falar assim, saber tudo. E quando tem uns assuntos que a gente sabe mais, outros que a gente sabe menos, assim. Mas, assim, o contexto geral, né, eu tenho todo na minha cabeça. Agora, essas especificidades, tipo que eu falei do Perón agora, que eu sabia que ele tinha entrado com um golpe militar e ele sofreu um golpe militar também, mas eu não lembrava exatamente. Eu olhei hoje de manhã, mas eu tinha achado que era no último governo. Aí, olhando aqui agora, eu vi que foi no segundo. Então, são esses detalhes, assim, que por isso que eu também olho. não tem como gravar tudo, pelo amor de Deus. Sabe? Professora, tira uma dúvida. Aqui. Você também, tipo, quando meu pai era professor, ele ficava falando sozinho pela casa de hoje, fazendo meio que planejamento de aula. Você faz isso também? É coisa de professores aí? O que? Eu não entendi, Carlos. É tipo assim, quando meu pai era professor, ele ficava meio que falando sozinho pela casa, tipo, fazendo uma organização de aula, sabe? Mentalmente do que ele ia falar. Era coisa do meu pai, sei lá. Ele era também. Ele teve um destino tipo o do teu, mas enfim. Ele era. Legal, eu sou mais de escrever, assim, eu gosto muito de... Eu só consigo organizar as ideias escrevendo.
Então eu vou aqui, é porque assim, o Carlos não chegou a assistir minha aula presencial, mas eu sempre fazia uns quadros assim com vários esquemas, aquilo vai me... Igual esses esquemas que a gente está fazendo aqui, ó. Isso, Igual... Eles pegaram... Estamos a mania de quem? Exatamente. A gente pegou essa mania dela, entendeu? Aí Nossa, agora a gente imagino... só faz muito esquema assim. Isso. Eu imagino, tipo, sei lá, eu imagino muito, tipo, o filho dela chegando em casa e ela escrevendo o bagulho na parede, que é um maior medo. Eu escrevo no quadro, eu tenho um quadro negro na gente. cozinha que é para anotar as coisas que estão faltando em casa, de compras, né? E aí, às vezes, tem umas coisas lá de Guerra Fria, não sei o quê. E eu tô sempre com um caderno anotando 1 milhão de coisas. Professora, a Malu Chaves quer falar, professora. Deixa a Malu Chaves. Deixa ela falar. Nossa, eu ia pedir pra ela liberar pra eu compartilhar a tela pra eu poder mostrar a questão. Peraí, como é que será que eu faço? Agora que eu vi as mensagens. Manifeste-se, manda que todo mundo cala a boca, Ana Luísa. Uma hora, tadinha, ela tá aqui. Eu vou escrever. Ai, caraca, tadinho, velho. Peraí, Luísa, deixa eu parar o meu tem que se compartilhamento. manifestar. Aí deve ser isso. Tem que chegar e mandar todo mundo calar a boca, igual eu faço com o Klinger. Como é que eu libero? Que é isso, Achei, mãe? achei. Sabe? Pode ir, Malu, vai. Então, calma, eu acho que é assim. Que eu nunca fiz isso. Acho que sim. Temos o Louvre. Ah, foi? Tá todo mundo vendo? Tá Estamos verde. vendo o Louvre. Ah, ok. Então tá aqui. Ah, eu não tô vendo. Alguém vai falando que... Ah, tá, foi. Apareceu? Apareceu, Isso. apareceu. Mine Klinger? Ah, meu irmão, é isso que você tá... Mine? Mine? Mine. Nossa, tipo, sem querer colocou meu Klinger, mas tá bom. Tipo isso, gente. Então, aí essa é a questão. Carlos, a gente fez essa, não sei se você já fez essa questão, resolvendo questão de vestibular, alguma coisa, mas a gente fez essa questão na prova. É uma questão da UERJ. Aí, olha só, tá vendo? Compara bem, ó. As imagens reproduzem ilustrações de cartilhas escolares difundidas nos governos de Getúlio no Brasil e Perón na Argentina. Aí pede para... Opa! Isso. Não é para minha resposta, mas... Nossa, tem muito tempo que eu não faço questão discursiva. O meu colégio antigo, São Tomás, em Petrópolis, ele trabalhava muito mais com questão tipo de Enem e tal, tipo, muito mais focado para Enem, não todos os vestibulares, igual aqui no Domini. Sim, então, sim. Nossa, tem tipo muito tempo que eu não faço questão discursiva, tipo 2, 3 anos. Sério? É importante a gente tentar dividir aqui. Eu vou muito melhor nas outras questões agora, de tanto fazer questão de vestibular da USP, da FUVEST, que ele traz tudo naquele revisional. Eu tipo assim, mais. Ele joga você mesmo, no gente. pior. Você ele vai joga você pegando no o jeito, pior. né? Cara, principalmente em física. Hoje eu sei só física por causa desse revisional. Cara, no revisional de física tem questão do ITA, do IME, questão só do militar. Ótimo. Aí eu fico, cara, como assim? Aí vai fazendo, aí você vai pegando um jeito das questões. ano passado, gente, o Américo me deu um bolo de uns 3 dedos, assim, era simulado da FUVEST pra eu fazer. Para você fazer a passei. FUVEST, né, Malu? Eu com a Eu UERJ. passei. Passou? Sofrido. Não, eu falei que eu passei, foi sofrido. Ah, entendi. Não passei, não. Mas é bom fazer, né, pra gente... a primeira vez é sempre muito complicado. Não, assim... Ó, a gente deve estar encerrando esse link aqui. Eu até fui super bem. Ah, então, tá vendo? É uma coisa de se familiarizar mesmo. Se acabar, gente, a gente volta no mesmo link, tá? Beleza. Tá bem. Doutora, aqui, ó, meu cronômetro. O tempo da aula? Tá finalizando. Então beleza, tá terminando. Quando bater um minuto aqui, vai acabar. Aí a gente volta no mesmo link. Aí a gente já falou da Argentina. Então a gente volta falando do México e dos governos brasileiros aí desse período conhecido como populista, tá? Aí a gente vai falar do Vargas, do Dutra, do último governo Vargas. É legal porque a gente vai falar mais especificamente, né? Porque presencialmente a gente falou até o Estado Novo, né? Então a gente vai trabalhar isso.